Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Bem-vindo ao programa Conversando sobre Dependências. Aqui, eu e a minha colega psicóloga Neide Zanelato, semanalmente falamos sobre os temas relacionados às dependências. Não só a dependência química, mas outros tipos de dependência também. No episódio número 11 de Mitos ou Verdades, o nosso tema será: a melhor reação da família é o confronto com o usuário de drogas? O que você acha? Você tem uma opinião formada a respeito? Antes do início do programa, eu gostaria de pedir novamente para que você se inscreva no canal e que acione o sininho para ser recordado de todas as vezes que um novo programa entrar no ar. Também peço a sua ajuda na divulgação, pois a sua ajuda é muito importante para que outras pessoas venham a conhecer o nosso trabalho e venham a ter mais conhecimento sobre o tema de dependências. Muito bem, vamos para o nosso programa de hoje. Oi, Neide, tudo bem com você? Oi, Paulo, tudo bem? E você? Como é que foi tua semana? A semana foi tudo tranquilo, é contigo? Também. Excelente, excelente. Hoje a gente vai gravar o programa número 11 de Mitos ou Verdades, né? E o nosso tema será: a melhor reação da família é o confronto com o usuário? O que você acha? Eu deixei essa pergunta na abertura do programa, né, para que os a nossa audiência consiga comentar no final e deixar as suas perguntas também, que são sempre bem-vindas, né? Mas, sabe, Neide, em relação a esse assunto, eu tenho um comentário a fazer, depois você complementa, né, com uma parte mais técnica, eu sei que você é mais técnico que eu, mas é o seguinte, eu entendo assim, que a família, obviamente, tem as suas crenças. São crenças que são desenvolvidas dentro da família, são crenças individuais que vêm do pai, vêm da mãe. Então, por exemplo, se a família tem uma crença em relação a usuários de substâncias, que eles são preguiçosos, que eles são vagabundos, crenças disfuncionais, então, quando o dependente faz alguma coisa que sai muito fora do que é esperado pela família, a família reage negativamente, vai para o confronto, né? E também crenças específicas da própria pessoa. Então, quando a mãe ou o pai não espera muito do filho em relação ao comportamento do filho, muitas vezes a família reage a essas questões, aos problemas que os filhos causam, independentemente da substância. Só que, é claro que a gente sabe que a forma como a família aborda o dependente determina também como ele vai se comportar. Porque se a família está junto com o dependente se sente acolhido e tem uma forma de reagir. Se a família não está junto com o dependente se sente sozinho e reage com os recursos que ele possui. Você concorda comigo? Você quer complementar? Paulo, estou de pleno acordo, né? Uma das coisas que a gente sempre fala quando a gente está falando com a família é que, uma vez identificado o uso de substância, e aí eu acho que entram as crenças que esses pais têm em relação ao tipo de pais que eles são ou que eles deveriam ser, porque veja, tudo vai depender do que eles pensam. As crenças que eles têm a respeito dos filhos, como você falou, se eu já tenho uma crença negativa a respeito do meu filho, tudo que vier dele vai ser decodificado a partir desse viés, né? Inclusive se eu vou investir ou não no tratamento. Porque se eu tiver uma crença de que meu filho não vai dar nada mesmo, então para que eu vou investir? Eu acho que uma outra crença que também se leva em conta é o que as pessoas pensam a respeito do uso de substâncias. E isso também vai fazer com que a postura da família seja uma ou outra. Eu não estou querendo aqui dizer que existam crenças favoráveis ao uso
ou crenças desfavoráveis. Mas, assim, existem famílias que pensam que se o filho usar substância, a vida acabou. Não tem o que se fazer. Era o que de pior podia acontecer, aconteceu com aquele filho, com aquela filha. Quando a gente fala de filho ou filha, Paulo, eu já tive situações onde a gente vê que o estigma é tão grande em relação ao uso de substância, e principalmente se for mulher, que eu já ouvi famílias dizendo, e assim, no nosso caso, né, é uma menina que usa droga. Como se a menina usar droga fosse melhor ou pior do que o menino usar droga. Né? Quando a gente sabe que são jovens, são adolescentes que estão experimentando substâncias e que tudo pode acontecer a partir dessa experimentação, dependendo de como a gente vai conduzir. Né? Então, veja, se a família confronta, se a família bate de frente, se ela vê o problema muitas vezes pior do que o problema é, e aí uma coisa também que a gente costuma orientar as famílias, está relacionado com falar com o filho e não para o filho. Né? Porque o que as famílias normalmente, no confronto, elas falam para o filho, você não deve, você não pode usar, o que os vizinhos vão falar de você, como que nós vamos justificar isso que aconteceu perante a nossa família, o que vai falar para a vovó, para o vovô, que você está usando droga, ou o que os tios vão pensar, vocês vão ser comparados com os outros sobrinhos, com os outros primos. Então, veja, eu estou falando para meu filho. Nós sempre orientamos que a conversa seja encaminhada com o filho. O que o filho está vendo daquele problema? Será que eu consigo ficar ao nível do meu filho e enxergar o que ele está enxergando? Então, essas abordagens menos confrontativas, elas sempre levam a melhores desfechos. Você vai me falar, Neide, se a família tiver uma abordagem não confrontativa, significa que o filho vai parar de usar droga, que o problema está resolvido? Não. Não posso dizer que isso vai acontecer, porque cada caso é um caso e a gente não sabe o que vai acontecer com cada pessoa que experimenta a substância, que é uma situação sempre muito particular. Agora, o que nós sabemos? Que o confronto, a forma mais agressiva de se encarar esse problema não leva necessariamente a desfechos positivos, muito pelo contrário. Né? O filho pode se sentir desafiado, pode se sentir não acolhido, não compreendido, e isso pode aumentar o uso, pode dificultar, na verdade, a adesão ao tratamento. É por isso que a gente fala que quando a família adere ao tratamento, o paciente também tende a aderir. Por quê? Porque aí existe uma resposta menos confrontativa em relação ao problema. Então, dizer que a melhor reação é uma postura confrontativa, isso é mito. Perfeito, Neide, perfeito. Bom, espero que a audiência tenha gostado do programa de hoje e também deixo aqui o recado para que quem gostou do programa, deixe o like, né, porque isso é importante para a gente, aumenta a relevância do programa para o YouTube, tá bom? Obrigado, Neide, por sua participação novamente, adoro estar aqui com você. Obrigadão. Obrigada, Paulo. Um abraço. Abraço.